Manda ver aí, computador. Peraí. Vai. Agora foi. Acho que foi. Nada, cara. Vai ser o teu aí. Deu? Show. Vamos lá. Será que desconfigurou os PowerPoints, hein? Espero que não, senão vai do mesmo jeito. Ixi, é mesmo. Eu preciso só do passador. Eu não vou usar sem passador. Eu posso só clicando aqui ou não? Sim, pode. Acho que era melhor colocar na tomada. Galera, estamos ao vivo? Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica no Ar. E eu quero te convidar a essa nova série de estudos focado em discipulado. E nós estamos começando agora essa série no livro de Efésios. Quais são lições que nós podemos tirar dessa carta preciosa da palavra de Deus para essa área tão importante na vida da igreja? A área do evangelismo e discipulado. Eu espero que essa seja uma série inspiradora para você, desafiadora ao mesmo tempo, que você se sinta inspirado e desafiado pela palavra de Deus. Essa é a parte 1 da nossa série. Provavelmente nós vamos estar aí nas próximas 4, 5 semanas em cima desse livro aqui da palavra de Deus. Eu te convido a estar toda semana ligado aqui no estudo da palavra de Deus e que você possa estar acompanhando essa série no livro de Efésios. Você é muito bem-vindo. Que a palavra de Deus ministre aos nossos corações nesse tempo. Eu quero dar uma introdução à carta de Efésios para você e também te dar uma ideia de como vai ser o nosso estudo de discipulado nessa carta. Essa carta ela foi escrita durante a primeira prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma. O apóstolo Paulo é o escritor dessa carta e ele foi preso em Roma possivelmente por 2 vezes. Então essa é a primeira vez, aquela que você encontra lá no finalzinho do livro de Atos, quando Paulo ele estava numa prisão domiciliar aguardando por uma audiência com o imperador. Essa é a fase onde Paulo escreveu, bem provavelmente, nesse momento, ele estava escrevendo a carta de Efésios, a carta de Colossenses, a carta de Filemão, e enviou todas para a mesma região. Então nós temos essa carta de Efésios como fruto desse tempo onde Paulo estava na prisão. Bom, isso tem um contexto
bem interessante, correlato ao tempo que nós estamos vivendo, ao tempo do coronavírus. Se você está ouvindo esse recorde, esse áudio ou esse vídeo aqui gravado, você precisa desse contexto histórico que estamos vivendo, um momento de quarentena, mais de 100 dias de quarentena, e alguns momentos nós nos sentimos presos dentro da nossa casa. E olha como o apóstolo Paulo foi usado por Deus de forma frutífera em um contexto parecido com o nosso, na verdade muito pior do que o nosso, porque ele estava preso, né? Correndo o risco de ser sentenciado à morte. Então Deus pôde usar um servo dele numa condição como aquela. Deus pode te usar nesse momento que nós estamos vivendo também. Bom, agora qual é o público dessa carta? Por que essa carta se chama a carta aos Efésios? Existem algumas teorias em relação a isso, né? Algumas reflexões em cima desse assunto. A carta de Efésios ela é interessante porque ela não tem a lista típica no final da carta endereçando nomes específicos da igreja de Éfeso. Paulo faz as saudações finais na carta, mas em outras cartas do apóstolo Paulo existe às vezes um capítulo ou metade de um capítulo destinado a recados pessoais a pessoas daquela igreja. Esse é um dos argumentos que é defendido por alguns teólogos, de que essa carta ela pode ter servido como uma carta circular entre as igrejas da Ásia, e que o primeiro destino dessa carta pode ter sido a cidade de Éfeso. Bom, fato é que nós conhecemos essa carta como a carta endereçada à igreja de Éfeso, e pode ter sido endereçada a essa igreja e também ter atingido outras igrejas, porque ela tem um conteúdo, e nós vamos ver aqui ao longo dessas semanas, muito, muito, muito especial. Os primeiros 3 capítulos, essa carta ela tem 6 capítulos, os primeiros 3 capítulos vai falar sobre a visão correta de como crer no Senhor Jesus, né? A nossa fé no lugar certo, a ortodoxia, né? A forma correta de crer. E os 3 últimos capítulos da carta, eles vão ser capítulos práticos, aplicando a teologia que Paulo tratou nos primeiros 3 capítulos. Então, trata-se mais da ortopraxia, da forma certa de agir, de viver. Então, essa carta ela é rica tanto na teologia dela quanto na prática cristã. Você vai conseguir desfrutar desses dois ambientes, né? Dessas duas áreas que se complementam. Não adianta você ter conhecimento teológico sem ter prática cristã. Também não adianta você ter prática cristã sem ter conhecimento profundo da palavra de Deus. Portanto, essas duas coisas caminham juntos. Aplicado ao discipulado, lembre-se de que você precisa incentivar essas duas coisas na vida do seu discípulo. Você precisa tanto da ortodoxia, tanto estar transmitindo as verdades da palavra de Deus de forma certa, quanto você também precisa da ortopraxia. Você precisa ajudar o seu discípulo a viver de forma correta, a praticar a palavra de Deus. Isso que nós aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, eu sou líder do movimento discipular, nós estamos procurando viver com os nossos discípulos e discipuladores, tanto a forma certa de crer, quanto a forma certa de viver. Bom, quero te introduzir também essa carta, trazendo para você algumas frases que foram muito inspiradoras para mim no estudo introdutório dessa nossa série. Uma das séries que eu gosto muito de ver da palavra de Deus, de ler comentários bíblicos, é o comentário de Warren Wiersbe. E ele fala aqui, né, cita a frase de um teólogo, dizendo o seguinte, que em Cristo é a frase mais frequentemente usada no livro de Efésios. E o ponto é claro: se você está em Cristo, você tem tudo. Essa é uma carta, um termo, uma expressão muito
muito utilizada pelo apóstolo Paulo, principalmente na primeira parte do livro, em Cristo. Se você for ler no capítulo 1 e você sublinhar quantas menções a Cristo é feito no primeiro capítulo, quando ele está tecendo ali, né, as bases da salvação, as bases da nossa eleição, as bases dos trabalhos soberanos de Deus sobre a vida do ser humano, é incrível ver como ele aponta para Cristo durante todo o momento. E esse é um livro em que nós percebemos, mais do que nunca, a nossa adoção na família de Deus. Somos príncipes e princesas do Rei do Universo. E uma coisa interessante, pesquisando a história, esse conceito da adoção no sistema romano era um conceito interessante, porque todas as coisas que aquela pessoa tinha vivido no passado, se ela tinha sido adotada por uma nova família, tudo que ela fez no passado tinha sido apagado. Não importa se ela tinha dívidas, não importa se ela tinha crimes, não importa se ela tinha outras coisas, tudo tinha sido apagado se ela for adotada por uma outra família, por uma pessoa. Então, essa ideia de uma nova pessoa, principalmente quando Paulo está descrevendo para aquela comunidade, para aquela sociedade, quando ele fala, vocês são adotados por Deus, vocês são filhos de Deus, né, por adoção, é muito forte. As pessoas, elas tinham isso na mente delas, de qual era a consequência de uma adoção celestial. Você era realmente uma nova pessoa. Você teria uma nova história agora como filho de Deus. Como é importante ressaltar isso para os nossos discípulos, não é verdade? Eu lembro de uma experiência num discipulado em que o discípulo, ele estava falando muito sobre o seu peso com o passado, as coisas que ele tinha vivido, como que aquilo que ele plantou com certeza viria como consequência no seu presente, no seu futuro, como frutos amargos, né? Porque ele não plantou coisas boas. E foi tão interessante poder falar com o meu discípulo nessa situação, que esse princípio da colheita, da semeadura e da colheita é um princípio bíblico. Gálatas 6, você vai ver isso, né? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semeia, ele também colhe. Então esse é um princípio bíblico. Mas como foi interessante poder ressaltar para o meu discípulo que por mais que exista esse princípio do colheita, da semeadura e da colheita, existe também um princípio maravilhoso da palavra de Deus, que é a graça de Deus intervindo em situações irremediáveis. E que quando começamos a caminhar com Jesus, nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, às vezes situações que pareciam irreversíveis, ou situações em que nós semeamos coisas que não dariam frutos positivos, bons, pela intervenção da graça de Deus. Em muitas situações, nós vemos a graça de Deus mudar vidas, mudar relacionamentos, mudar uma situação toda que a pessoa está vivendo. Isso eu não estou dizendo que você vai ser absolvido das consequências dos seus erros do passado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a graça de Deus, ela escreve um novo futuro. A gente não precisa só ficar condicionado aos erros do passado. Deus intervém na história do seu discípulo, Deus intervém na minha história como discípulo de Jesus, na sua história como discípulo de Jesus, e ele muda o cenário. Então existe um outro elemento nessa equação, que é um elemento que nós não prevíamos nessa equação, onde aquilo que eu semeio, aquilo que eu colhi, eu vou colher inevitavelmente aquilo, mas agora existe um outro elemento que é a graça de Deus no meio disso tudo e que pode mudar as consequências disso. Que interessante, que importante é você ressaltar isso com o seu discípulo. Que importante é você relembrar isso para você mesmo. Bom, vamos seguir adiante. Olha o que MacArthur falou sobre essa carta do livro de Efésios. Efésios recebeu títulos como o banco do crente, o talão de cheque do cristão e a casa do tesouro da Bíblia. Essa linda carta diz aos cristãos suas grandes riquezas, heranças e plenitude em Jesus Cristo e em sua igreja. Diz-lhes o que possuem e como podem reivindicar e desfrutar de seus bens. Realmente a carta de Efésios é um tesouro que você pode guardar e usufruir na sua vida espiritual. Como ela é
rica. Olha só, algumas riquezas dessa carta, e principalmente encontradas na primeira parte dessa carta, onde ele está sempre remetendo para a nossa vida em Cristo. Olha, nós temos riquezas que são baseadas na graça de Cristo, na sua paz, na sua vontade, na sua bondosa intenção, no seu propósito, sua glória, no seu chamado para conosco, na sua herança, seu poder, seu amor, sua obra, seu espírito, seus dons, seu sacrifício, sua força, sua armadura. Passei aqui rapidamente pelas várias riquezas que nós encontramos na palavra de Deus, nesse livro precioso das Escrituras. A carta de Efésios, segundo John Stott, ela é tanto uma oração, e você vê que orações permeiam toda essa carta. Você vai ver lá o finalzinho do capítulo 1, uma oração, finalzinho do capítulo 3, outra oração, e Paulo elevando o seu pensamento ao Senhor, glorificando ao Senhor. Como é uma carta preciosa. Ela também tem um tom de afirmação. Ela está proclamando quem nós somos em Jesus, como nós já vimos aqui sobre a filiação que nós temos por adoção e tantas outras verdades que nós encontramos nessa carta. Ela também é uma carta evangelística. Tem tantas coisas, tantas verdades do Evangelho. Quando você vai explicar a teologia da salvação, né, nossa doutrina da salvação para alguém, você pode perceber quantas vezes você cita Efésios 1, Efésios 2, como está forte nessa carta as bases da nossa doutrina da salvação. Bom, John Stott ele ainda fala o seguinte: a carta enfoca o que Deus fez através da sua obra histórica de Jesus Cristo e faz através do seu Espírito hoje, a fim de construir sua nova sociedade no meio da antiga. Então existe essa compreensão de que nós vivemos um novo tempo, uma nova era. Nós somos novas pessoas vivendo uma nova sociedade proposta pelo Rei, vivendo a sociedade do reino de Deus, procurando viver isso nessa terra. Então, uma nova sociedade em meio a uma antiga sociedade. Isso perdura através dos séculos, e nós continuamos vivendo nessa cultura do reino, mesmo sendo influenciados e tendo essa luta entre a cultura que nos cerca. Mas o livro de Efésios, ela nos mostra a cultura do reino de Deus. Eu quero aqui ressaltar mais um comentário, né, mais uma frase que me chamou a atenção aqui no livro de Efésios, ainda é quesito de introdução dessa carta. Você que está me ouvindo, você que está aqui me vendo, me assistindo, essa carta é riquíssima, e nós estamos aqui introduzindo a carta de Efésios. Efésios, ela não nos fornece uma lista de regras a serem seguidas, nem sugere soluções fáceis e lisas para nossas necessidades fundamentais diante de Deus e dos outros. Em vez disso, com base em nossa união com Cristo e, portanto, em nosso relacionamento com Deus, a carta nos insta a mudar nosso ser e caráter internos de maneira radical. Assim como a palavra de Deus nos faz sempre que somos confrontados com a palavra de Deus, ela exige uma postura radical de mudança. E eu quero propor você o seguinte: nesses nossos próximos encontros, nessa série, nós vamos focar na segunda parte do livro de Efésios. Nós vamos começar aqui o nosso estudo aprofundado na carta a partir da oração no final do capítulo 3. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo lá em Efésios 3:12. Esse é o texto que nós vamos começar o nosso estudo aprofundado da carta de Efésios. E com a graça de Deus, nas próximas semanas, nós vamos percorrer até o final dessa carta. E olha, meus irmãos, nós precisaremos voltar a essa carta no futuro. Você que está ligado aí nas nossas séries de estudo bíblico sobre discipulado, nós provavelmente vamos ter que voltar a essa carta para estudar os primeiros capítulos. Mas eu senti uma direção do Espírito de conduzirmos o nosso estudo para a segunda parte dessa carta. Nós vamos começar nessa bela oração
que o apóstolo Paulo propõe ali a partir do verso 12. Leia comigo do verso 12 ao verso 15, tá? Da palavra de Deus, no começo aqui, e eu quero ir conduzindo você ao longo dessa oração, ao longo aqui dessa reflexão da palavra de Deus. Olha só, verso 12 diz assim: por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefícios. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Percebe essa postura de oração e ele nos conduzindo, né, nessa atmosfera de oração. Olha só, esses primeiros versículos, ele nos lembram algumas coisas que precisamos ter em mente quando nos aproximamos de Deus em oração. Olha que importante você trazer a mente, a atenção do seu discípulo que está aprendendo a orar, que está aprendendo a ter intimidade com Deus. Você pode apontar para ele aqui nesse texto da palavra de Deus 3 certezas que ele pode ter ao se achegar a Deus em oração. A primeira certeza que nós podemos ter é que nós não estamos sozinhos. Emmanuel, Deus conosco. Olha só a afirmação do apóstolo Paulo: por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentar na presença de Deus com toda a confiança. Então, você pode ter certeza dessa união. Aquela união que Jesus prometeu lá em Mateus 28:20, dizendo que estaria conosco todos os dias até os fins do tempo. Jesus está conosco. Essa é uma verdade. Quando você entra na presença de Deus em oração, você pode entrar com essa paz e com essa segurança que Deus está com você. Olha só a segunda certeza: Deus nos ouve. Deus está te ouvindo. Quando você ora, quando você coloca a sua vida diante de Deus, tenha certeza de que Ele está ouvindo as suas preces e de que Ele vai responder às suas orações, né? Acabamos de ouvir aqui na nossa igreja, estamos aqui te situando historicamente em julho de 2020, e nós acabamos de estudar aqui como igreja no livro de Jó, o pastor Pascoal nos conduzindo, falando de momentos em que Deus está em silêncio. O que fazer quando Deus está em silêncio? Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele não está nos ouvindo. Significa que essa é uma forma que Deus usa muitas vezes para chamar a nossa atenção, para nos trazer para perto dele. Então, o fato de você sentir, se você está aí na sua casa, está aí ouvindo, ou está no seu carro, ou está em um outro ambiente, e você está ouvindo essa mensagem aqui, e está refletindo sobre isso: poxa, parece que Deus não está me ouvindo. Não pode ser que Ele esteja em silêncio. E esse é um recurso que Deus usa muitas vezes para chamar a nossa atenção. Não se esqueça disso. Lembre isso do seu discípulo, né? No começo da nossa caminhada de discipulado, Deus fala de forma muito rápida. Deus se mostra, se revela. Você já caminhou com algum novo crente, com algum novo convertido? É interessante ver como eles têm experiências marcantes com o poder de Deus. E à medida que eles vão caminhando, eles vão começando a perceber outras respostas de Deus, né? Deus pode responder às nossas orações sim, não, espere. Deus pode falar com um silêncio uma resposta dele. E o seu discípulo ele precisa começar a traduzir e a entender essas vozes, né? Ou melhor, precisa começar a entender a voz de Deus nessas várias modalidades, nessas várias formas que Deus pode falar com a gente, né? Através de um sim, através de um não, através de um espere, através do silêncio de Deus. Lembre de enfatizar isso com o seu discípulo. E nós podemos, gente, uma outra certeza que nós encontramos nesses versículos aqui da palavra de Deus é que nós podemos ter um relacionamento de pai e filho com Deus. Não se esqueça de falar isso e de enfatizar isso com o seu discípulo. Esse relacionamento é um relacionamento profundo, íntimo, como nós vamos ver aqui nessa oração que o apóstolo Paulo nos propõe.
realmente podemos chamar Deus de Abba, Paizinho. E essa intimidade, ela é uma intimidade crescente quando nós estamos vivendo no poder de Deus. E olha só, essa introdução à oração, o apóstolo Paulo, ele nos fala das 3 marcas na vida de um discípulo. E olha, se tem 3 marcas que precisam estar fortes na vida do seu discípulo e na sua vida como discípulo de Jesus e discipulador, são essas 3 marcas aqui dessa oração. Eu quero ressaltar para você, e esse texto ele é tão significativo para mim, meus irmãos, que eu diria que a composição dessas 3 marcas, ela se resume como a minha filosofia de vida cristã. Se tem uma frase que, para mim, resume a minha filosofia de vida cristã, é exatamente essas 3 marcas aqui. Viver no poder do Espírito, no amor de Cristo, para a glória de Deus. A primeira marca que nós vamos ver, e também é uma marca trinitária aqui, né? Paulo, ele nessa oração, ele evoca a Trindade, mostrando o poder do Espírito, mostrando o amor de Cristo e mostrando que devemos viver para a glória de Deus. Então, 3 coisas que você precisa inspirar o seu discípulo a viver. Viva no poder do Espírito Santo. Viva no amor de Cristo. E viva para a glória de Deus. Olha só, eu quero aqui caminhar com você nesse sentido, porque o interessante, gente, é que vai totalmente na contramão do que a nossa tendência humana, a nossa carne, né, a nossa tendência pecaminosa quer andar. Se você for refletir sobre essas 3 frases, né, essas 3 sentenças que eu acabei de dizer, você vai ver que elas estão em contraste, muitas vezes, com a nossa filosofia de vida, ou com a forma como a sociedade vive. Pensa só o seguinte, a nossa tendência é viver por meio da nossa própria força, viver no nosso egoísmo e viver para a nossa satisfação. Então, ao invés de viver na força do Espírito, você vive na sua própria força. Ao invés de viver imerso no amor de Cristo, você vive no seu egoísmo, pensando em si mesmo, amando a si mesmo. Ao invés de viver para a glória de Deus, você vive para a sua própria satisfação. Então, esse texto da palavra de Deus vai nos desafiar a como que nós podemos viver com essas 3 marcas de um discípulo de Jesus. Viver no poder do Espírito, no amor de Cristo, para a glória de Deus. Vamos lá. Vamos estudar esse texto da palavra de Deus. E olha só como esse texto ele afeta a nossa visão de mundo. Ou melhor, ela pode afetar a minha e a sua visão de mundo. Pode mudar a forma que nós vemos. Primeira pergunta que esse texto te ajuda a compreender na sua cosmovisão é o seguinte: olha, quem controla a minha vida? E a resposta a essa pergunta, baseado nesse texto da palavra de Deus, é que a sua vida ela é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ensinar isso ao seu discípulo, ensinar como ser guiado, ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos estudar mais sobre isso aqui ainda hoje, fique ligado. Segunda pergunta: onde está a fonte do meu alimento diário? De onde eu extraio energia para o meu dia a dia? Bom, você vai ver que a fonte da sua energia está no amor que você recebe de Deus em Cristo Jesus. E a terceira pergunta é: para quem eu estou vivendo? Qual é o propósito da minha vida? A sua vida serve para glorificar a Deus. Olha como esse texto ele muda essas 3 perguntas chaves da nossa visão de mundo. Eu quero já ir agora com você para o versículo 16, onde nós vamos ver essa primeira marca explícita. Então, leia comigo lá Efésios, capítulo 3, versículo 16, onde nós vamos ver assim: e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Você percebe como esse versículo ele vai dizer a primeira marca do discípulo de Jesus? É viver no poder do Espírito. E o que significa viver no poder do Espírito Santo de Deus? Bom, uma frase que eu gosto de resumir o que significa viver
no poder e na dependência, no controle do Espírito Santo de Deus, é entregar o controle dos seus pensamentos, ações, vontades e relacionamentos ao poder do Espírito de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu vou pedir para que você vire algumas páginas adiante e você encontre o texto de Colossenses 3. Eu já falei para você aqui no princípio que a carta de Efésios e a carta de Colossenses, elas são como cartas irmãs. Tem muito os mesmos assuntos que Paulo está abordando, só que com linguagens diferentes por serem públicos diferentes. Paulo, ele está ali endereçando na carta de Colossenses a igreja de Colossos especificamente. Fica claro pelo final da carta. Agora, Colossenses capítulo 3 mostra para mim como o Espírito Santo age na nossa vida, transformando, né, os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos relacionamentos. Olha só, o versículo 2 é o primeiro que eu quero chamar a tua atenção sobre essa transformação dos pensamentos que o Espírito Santo quer fazer em mim e em você, nos transformando em discípulos de Jesus. Versículo 2 de Colossenses 3 vai dizer assim: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer é nesse foco nas coisas do alto. Eu gosto de pensar no seguinte sentido: o Espírito Santo te ajuda a interpretar o seu passado, viver o seu presente e olhar para o futuro com os olhos de Deus. Os seus pensamentos, eles precisam ser preenchidos por essa nova realidade de quem você é em Jesus. Se você está passando por momentos de ansiedade, crise de ansiedade nesse tempo que nós estamos vivendo, lembre-se de deixar a sua mente ser invadida por pensamentos que vêm de Deus. Lembre de ter os seus olhos fixos no alto. Ou, como diz Hebreus, né, capítulo 12, os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Então, Colossenses 3, ele vai mostrar como os nossos pensamentos podem ser transformados olhando para o alto. Segue esse texto de Colossenses e você vai ver que Paulo também está propondo uma transformação tanto de ações quanto de vontades. Olha o contraste entre o versículo 8 e o versículo 12. Versículo 8 vai dizer o que a gente precisa tirar da nossa vida. Mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, de paixões e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. O versículo 5 vai dizer a mesma coisa. Joga para fora da sua vida, coloque para fora da sua vida essas coisas que não te fazem bem. Mate a sua natureza pecaminosa. E aí, a Bíblia vai dizer de colocar para dentro. A partir do versículo 12, ali até o versículo 15, você vai ter uma lista de coisas que você precisa colocar para dentro. Colocou coisas ruins para fora, coloca coisas boas para dentro. Olha só, vocês são o povo de Deus, versículo 12. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Versículo 13 vai continuar: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros caso alguém tenha alguma queixa contra o outro. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Versículo 14: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Você percebe como existe esse exercício transformando as nossas ações e vontades, tirando coisas que são tóxicas, colocando coisas que são santas dentro de nós. Esse é o exercício de todo discípulo de Jesus. E isso significa viver no poder do Espírito. É o Espírito transformando os teus pensamentos, é o Espírito transformando as tuas ações, as tuas vontades e, por último, transformando também os seus relacionamentos. Versículo 18 até o versículo 21 são versículos preciosos no livro de Colossenses, mostrando como Deus age em meio aos nossos relacionamentos. Ele está em paralelo com Efésios capítulo 5, que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, que fala também sobre essa transformação que Deus quer operar nos relacionamentos. Olha só, quero ler para você Colossenses 3, a partir do versículo 18 até o 21. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela.
Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Então você vê esses relacionamentos de casa sendo transformados pela palavra de Deus. Deus pode transformar a sua família. Amém? Você crê nisso? Olha, eu vi Deus transformando a minha família. Eu caminho com Jesus há mais de 15 anos. E eu fui o primeiro da minha família a vir a Jesus, a caminhar com Jesus. E ao longo desses mais de 15 anos, eu vi Deus tocando e transformando a vida da minha mãe, do meu pai. Os meus pais são separados, então vi Deus transformando a vida do meu padrasto, da minha madrasta, dos meus irmãos. Deus tem transformado a minha família, trazido perdão, reconciliação. E eu creio que Ele pode fazer o mesmo na vida da sua família. Deus, Ele vai transformar. E aqui estão as exortações da palavra de Deus. Esposa, respeite. Marido, ame. Filho, obedeça. Pai, eduque com sabedoria. Como todos nós que temos um desses papéis, ou mais do que um desses papéis, né? Às vezes você é filho e você é esposo também. E você é pai, né? Que a Bíblia nos ajude a viver esses papéis nos nossos lares, com os nossos queridos, da melhor forma possível. Que a Bíblia te ajude nessa missão. E assim, meus irmãos, nós conseguimos compreender o que significa viver no poder do Espírito. A resposta é: entregue o controle dos seus pensamentos, das suas ações, das suas vontades e dos relacionamentos nas mãos, no poder do Espírito Santo de Deus. E você vai ver o que Ele pode fazer. É lindo ver o que acontece quando nós entregamos a nossa vida como um todo ao Espírito Santo de Deus. E Ele nos conduz, Ele nos leva adiante. Então, eu te desafio. O primeiro desafio aqui, desse nosso tempo juntos, é: viva isso na sua própria vida. E se você está cuidando de alguém, discipulando alguém, ajude o seu discípulo a entender o que significa viver no poder do Espírito. É render o controle da sua vida totalmente, pensamentos, ações, vontades, relacionamentos no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá, vamos seguir, porque há muitas coisas ricas para explorarmos aqui nos próximos versículos da palavra de Deus. Versículo 17, volta comigo lá em Efésios, capítulo 3. Agora nós vamos retomar aquela oração do apóstolo Paulo. E segue comigo do versículo 17 ao versículo 19, onde Paulo ele vai agora falar sobre a segunda marca e a segunda pessoa da Trindade. Ele vai falar sobre Cristo, o amor de Cristo. Versículo 17 a 19 vai dizer assim: peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, conhecer o amor de Cristo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Essa é a natureza de Deus. Deus é amor, como diz 1 João capítulo 4, não é verdade? E aqui nós vemos a essência do ser divino. E olha só, eu quero refletir sobre algumas coisas muito preciosas aqui desse trecho da carta. Primeiro, que o versículo 17 vai dizer que Cristo habita em nossos corações. Essa é uma verdade profunda e maravilhosa da palavra de Deus. Deus escolheu fazer a sua casa, a sua morada nos nossos corações. E isso mostra que Deus ele não quer um relacionamento superficial conosco. Pense, o Deus de todo o universo habita dentro de nós pelo seu Santo Espírito. Cristo habita em nossos corações. Tem aquele texto conhecido de Apocalipse, onde Jesus fala, né? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. Tendo essa visão de nosso coração como uma porta, né? E como nós podemos receber Jesus dentro do nosso coração. Essa noite, se você está me ouvindo e você ainda não sabe de que é isso que eu estou falando, se você ainda não tem dimensão
do que significa ter Cristo habitando no seu coração, saiba que essa verdade da palavra de Deus, ela está à tua disposição. Você pode ter certeza dessa salvação, você pode ter certeza dessa habitação de Jesus, se você crer em Jesus de todo o coração, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele veio a esse mundo para nos mostrar o caminho para o Pai. Ele veio como o Cordeiro de Deus, como a Bíblia diz, e Ele morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo o diabo, e nos dando o privilégio, a oportunidade de, por meio da nossa fé em Jesus, colocando a nossa fé, colocando a nossa necessidade de salvação na pessoa de Jesus, nós podemos nos tornar filhos adotivos de Deus. Se você professar essa fé, nesse momento, saiba que você pode experimentar essa paz e essa certeza no seu coração. Cristo habitando no meu e no seu coração. Ele deseja ter um relacionamento profundo comigo e com você. E sabe o que é mais bonito? Essa fonte, ela nunca seca. Você sempre pode se alimentar dessa fonte de amor, paz e alegria que está dentro de você. Por mais que o mundo ao seu redor esteja seco, não é verdade? Seco de paz, seco de alegria e seco de amor. A gente está vivendo uma realidade tão difícil de encontrar essas três características em pessoas que você está vivenciando, que você está convivendo na rua, no trabalho, na sua dinâmica. Mas saiba que se ao mundo ao seu redor essas qualidades elas não estão disponíveis, e na maioria do tempo não estão, saiba que se você tem Cristo habitando dentro de você, Ele é uma fonte inesgotável de amor, paz e alegria. Amém? Que verdade maravilhosa da palavra de Deus. Eu quero seguir aqui com você, porque agora Paulo ele vai usar duas ilustrações para falar sobre o amor de Jesus. Ele vai falar sobre sermos enraizados e alicerçados no amor de Cristo. Então, um vindo do campo da arquitetura, da engenharia, o outro vindo do campo da botânica, não é? Primeiro falando sobre as nossas raízes, né? Sobre essa ilustração do campo da botânica. Se você for pensar de onde uma planta tira a sua energia, o seu alimento, ela tira das suas raízes. E quando ele fala que nós devemos estar enraizados no amor de Cristo, pense só. A Bíblia nos compara algumas vezes como uma planta, que nós precisamos estar plantados com raízes profundas, como diz o Salmos, capítulo 1. E quando nós temos essas raízes profundas no amor de Jesus, nunca falta energia e fonte de alimento para nós. Como é que você vive isso? Bom, a principal fonte de energia para que você possa extrair alimento do amor de Cristo é a sua vida devocional, é a sua vida de oração, é a sua vida de leitura da palavra de Deus. Então, se você quer ter raízes profundas no amor de Deus, tenha certeza de que você está vivendo a sua vida devocional com consistência e profundidade. Isso é a sua fonte de alimento diário. Não negocie isso por nada. Seja a correria que for, seja os problemas que estiverem acontecendo na sua vida, não negocie de buscar os nutrientes, o alimento que você precisa em raízes profundas no amor de Deus, na sua vida de devoção. Alicerces. Bom, qualquer arquiteto e engenheiro sabe que para você, se você não for fundo o suficiente nos alicerces, você não vai poder ir alto o suficiente. Então, se você quer ir alto na sua vida, você precisa cavar fundo nos alicerces. E esses são os alicerces, meus irmãos, da palavra de Deus. O amor de Cristo é o grande alicerce que deve basear a nossa vida espiritual. E como eu já estava destacando aqui, a nossa vida de devoção. É isso que alicerça, fundamenta a nossa vida. Então, reflita sobre isso, sobre a importância dessas dimensões para a sua caminhada com Deus. Olha só, interessante aqui, essas dimensões do amor de Cristo que nós vamos ver aqui já no próximo versículo, né? O versículo 18. Ele vai falar de 4 dimensões do amor de Deus. E eu fui muito inspirado aqui, lendo o comentário da Bíblia escrito por John Stott, que ele vai abordar essas 4 dimensões. Ele fala o seguinte: olha, o amor de Cristo é largo o suficiente para envolver toda a humanidade. Cristo morreu por todos nós.
É isso que a Bíblia nos diz lá em João 3, 16 e 17, não é verdade? Olha, o amor de Cristo tem um cumprimento suficiente para durar por toda a eternidade. Que verdade maravilhosa! Nunca vai acabar esse amor. Esse amor tem cumprimento eterno. Olha só, o amor de Cristo é autossuficiente para exaltar Deus nas alturas. E é isso que vai acontecer com você quando você está com a sua vida imersa no amor de Cristo. E o amor de Cristo também é profundo, suficiente para alcançar pecadores como eu e você. A Bíblia vai dizer dessa história da redenção, da salvação, um Deus que deixou os céus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, para alcançar, para tocar a minha vida, a sua vida, e nos mostrar o caminho de volta para Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. E como essa é uma verdade tremenda da palavra de Deus. Portanto, o amor de Cristo é largo o suficiente, Ele é comprido o suficiente, Ele é alto o suficiente, Ele é profundo o suficiente para tocar a vida de cada um de nós. Que verdade preciosa da palavra de Deus. Eu amo o versículo 19 também, porque o versículo 19 ele vai dizer que o amor de Cristo ele passa toda possibilidade de conhecimento. Ele exaure toda a nossa condição de conhecer esse amor de Cristo. E outra coisa, você não pode conhecer o amor de Cristo só de forma intelectual. Não é só lendo nos livros que você vai conhecer sobre esse amor. Eu diria que é um amor experiencial. À medida que você pode crescer nesse amor, sim, no seu intelecto, conhecendo, estudando, mas você precisa sentir esse amor de Cristo. Então, quando eu vejo Paulo falando sobre isso aqui, um amor que passa do conhecimento, né, que extrapola os limites do conhecimento, é um amor que você precisa experimentar. Uma coisa é eu falar para você do conceito de um abraço, outra coisa é você sentir um abraço, não é verdade? Mesma coisa com o amor de Cristo. Uma coisa é eu te explicar que o amor de Cristo é alto, ele é profundo, ele é suficiente, ele tem todo o comprimento da eternidade. Agora, um segundo, ou melhor, você não precisa experimentar só um segundo, mas uma vez que você experimenta esse amor no seu coração, você vai entender tudo isso que eu estou te dizendo, na teoria. Como é precioso sentir o amor de Cristo. E por isso que o amor de Cristo para nós cristãos, ele não pode ser só teórico também. Ele precisa ser prático, ele precisa nos mover para a prática. Ele precisa ser um amor que te impulsiona na direção do outro. Ele te impulsiona na direção daquele que está precisando. E você pode sim transbordar desse amor de Deus a cada dia. Essa é a tônica, essa é o convite da palavra de Deus para mim e para você. Vamos transbordar desse amor. Esse é o primeiro princípio do movimento discipular. Nós discipulamos pessoas a partir do transbordar do nosso relacionamento com Deus. Então, lembre o seu discípulo, meu irmão, de ele vivenciar todas essas dimensões do amor de Cristo. Lembra lá o que a gente viu? Cristo decidiu habitar no nosso coração. Nós precisamos estar enraizados, alicerçados no amor de Cristo. O amor de Cristo tem todas essas dimensões de profundidade, altura, largura, como Paulo aqui estava enfatizando a dimensão, todas as dimensões desse amor de Cristo. Ele termina falando sobre isso. É um amor que você precisa experimentar a cada dia e deixar ele transbordar no seu coração e na sua vida. Por último, nós vamos ver a terceira marca desse discípulo, né? Um discípulo de Jesus, ele tem um único propósito na sua vida. Ele tem Jesus como centro e ele vive para a missão de Deus. Ele vive para a glória de Deus. Esse é o único propósito da vida de um cristão, de um seguidor de Jesus que entendeu a mensagem. Olha só o que diz versículo 20 e 21 de Efésios 3. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo o sempre. Amém. E assim Paulo termina a sua oração no final do capítulo 3. Mas vamos ver o que
O que significa essa oração? O que significa viver para a glória de Deus? Eu gosto dessa expressão aqui, e ela é muito usada aqui na nossa igreja, na PIB de Curitiba. A gente lembra muito da tia Cleusa, da esposa do pastor Pascoal, me permita chamar assim, a Cleusa Piragini, né? Cresci aqui na igreja e vendo a Cleusa orando e usando esse texto aqui de Efésios 3:20, que ela gosta tanto. E ela falava, né? Olha, tudo que pedimos, tudo que pensamos, e até acrescentando aqui, aquilo que sonhamos, né, Deus pode fazer. Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos, pensamos, e como a Cleusa gosta de acrescentar, aquilo que sonhamos, né? Deus é um Deus que Ele ouve as tuas orações, como nós vimos aqui no começo dessa oração. E aqui a gente observa que Deus ele pode fazer tudo aquilo que pedimos, pensamos, sonhamos, quando nós estamos vivendo no centro da vontade dele. Quando nós estamos vivendo para a glória de Deus, meus irmãos, as nossas orações são orações que agradam o coração de Deus. Olha só, João 15, 7 e 8 vai falar sobre essa realidade da intimidade com Deus. Abre sua Bíblia lá, veja comigo esse texto precioso da palavra de Deus. E Jesus está falando exatamente sobre esse contexto aqui. Olha só, se vocês ficarem unidos comigo, que as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Percebem? Como se você está unido com Cristo e a sua vida tem um único propósito, que é glorificar a Deus, a sua vida ela vai transbordar, ela vai transmitir essa busca pela pessoa de Deus, pela presença de Deus. E Deus vai cumprir as coisas que Ele tem na sua vida. Então, ensine o seu discípulo a viver para a glória de Deus. Ensine ele a ter isso como o único alvo da vida dele. E aqui, a gente chegando ao final desse nosso estudo da palavra de Deus, ao final do estudo dessa oração preciosa, eu quero te confrontar a essas duas frases, a essas duas realidades contrastantes aqui. Uma que nós vemos explícita aqui na palavra de Deus, e eu quero te ajudar a refletir. Qual frase define melhor a sua vida hoje? A primeira frase é: um verdadeiro discípulo vive pelo poder do Espírito Santo, no amor de Cristo e para a glória de Deus. Agora, a segunda frase que nós podemos pensar, né? Aqui nessa que a gente falou lá no comecinho, né? Será que a frase que melhor representa a sua vida seria essa? Olha, eu vivo por meio da minha própria força, eu vivo no meu egoísmo e eu vivo para a minha satisfação. Eu desejo te encorajar nesse tempo aqui, meditando na palavra de Deus, que a primeira frase, que aquela frase que distingue, que caracteriza um discípulo de Jesus, possa ser a frase que marca a sua vida. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele decide viver a sua vida com essas três marcas. Decida hoje viver a sua vida marcado pelo poder do Espírito, no amor de Cristo e para a glória de Deus. Eu quero te convidar para estar conosco aqui na próxima parte dessa série. Nós vamos começar a estudar aqui o capítulo 4 de Efésios. E, meus irmãos, é muito interessante como Paulo ele agora vai começar a mostrar, baseado em todas essas verdades, se você está vivendo como um verdadeiro discípulo de Jesus, baseado em todo esse arcabouço teológico, toda essa riqueza que nós vimos nessa oração final do capítulo 3 e nos primeiros capítulos de Efésios, agora como que você deve viver? Eu te desafio a você ler e estudar o livro de Efésios, principalmente os primeiros 3 capítulos, para que você esteja familiarizado com esse texto, com esse livro, quando nós formos mergulhar agora no capítulo 4, na próxima semana. Eu quero oferecer uma oração a Deus, quero pedir para que Deus nos capacite, nos ajude a viver baseado nessas verdades. E eu quero te incentivar no seu discipulado, a você
transmitir essas verdades, transmitir esses princípios da palavra de Deus para os seus discípulos. Vamos orar juntos e vamos pedir ao Senhor a graça dele sobre as nossas vidas. Senhor Jesus, essas marcas preciosas da sua palavra precisam fazer diferença no nosso dia a dia. Jesus, ajuda-nos a sermos discípulos verdadeiros do Senhor, que andam, Deus, no poder do Espírito Santo, que andam, Senhor, no amor de Cristo e que vivem para a glória de Deus. Deus, essa deve ser, e eu quero tanto que sejam as marcas da minha vida, quero tanto que sejam as marcas da vida daqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão aqui conosco nesse tempo, pedindo, Senhor, que essas marcas possam impactar a vida das pessoas ao nosso redor. Que nós possamos, ó Deus, seguir ao Senhor e, enquanto seguimos ao Senhor, também fazer outros discípulos nessa caminhada. Que eles possam enxergar essas marcas da nossa vida, as marcas do poder de Deus, as marcas do amor de Cristo, as marcas da glória de Deus na nossa vida, Senhor. E Deus, ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a sermos fiéis, a sermos, ó Deus, atentos à voz do Teu Espírito. Deus, a estarmos sensíveis, ó Deus, ao transbordar do Seu amor na nossa vida, que a todo tempo nos envolve, Senhor. E que a nossa vida, Deus, tenha um único propósito, ó Pai. Seja o propósito de glorificar o Seu nome, tenha um propósito, ó Deus, de honrar o Senhor, quem o Senhor é. Deus, abençoa esse nosso estudo no livro de Efésios e ajuda-nos a seguir adiante, compreendendo a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer você que participou aqui desse nosso tempo da Escola Bíblica. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor.